Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, vamos a mais um programa Leitura Guiada, em que nós lemos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, fazendo aqui os comentários, estudando os pormenores do texto bíblico. Nós estamos agora no livro de 1 Samuel, capítulos 14, 15 e 16. Nós entramos aqui na segunda parte do livro, que se inicia no capítulo 13, que vai contar propriamente o reinado de Saul. Lá no capítulo 13, verso 1, quando inicia da seguinte forma: segundo ano de seu reinado sobre o povo, está marcando aqui o tempo do reinado de Saul, que vai até o final do livro de 1 Samuel. O livro de 1 Samuel dividido em duas partes, do capítulo 1 ao capítulo 12, a liderança de Samuel, do capítulo 13 ao capítulo final de 1 Samuel, 31, conta a história do reinado de Saul, até a sua decadência e queda. Bom, no capítulo de número 14, nós temos a vitória de Jonatas. Nós já fomos aqui advertidos, lá no capítulo de número 13, no verso 13 e 14, de que Deus estava reprovando Saul e entregando o reino para alguém que seria melhor que ele e que Deus se agradaria, no verso 14. E aí, nós vamos ver no capítulo 14 a aparição de Jonatas. Jonatas já apareceu no capítulo 13 como um herói do exército de Israel, alguém que está batalhando contra os filisteus. Agora, de novo, Jonatas aparece em destaque. O que o texto está nos trazendo, o autor do texto está nos trazendo, é que enquanto Saul está caindo, está em decadência, está sendo reprovado, Jonatas está crescendo com o agrado e confiança do povo e recebendo ali o destaque pelos seus atos. Então, o que parece que vai acontecer, para quem lê o texto sem conhecer toda a história, para quem lê o texto sem conhecer toda a história de Israel, é que Jonatas vai ser este sucessor de Saul que vai guiar o reino, que é aquela pessoa que Deus se agrada. Então, contudo, a gente vai ver que não foi Jonatas, mas foi Davi que vai aparecer no capítulo 16, já de uma forma bem mais humilde, bem mais simples. Então, Jonatas vem ganhando aqui espaço e notoriedade, é o que conta o capítulo 14 do livro de 1 Samuel. Veja que Jonatas toma a liderança no verso 1, chama o seu servo, seu escudeiro, e vão até a guarnição dos filisteus do outro lado. Então eles vão lá investigar o que está acontecendo na guarnição dos filisteus, enquanto Saul ainda estava lá com seus 600 homens. A gente precisa relembrar que aqui, nessa história, o povo filisteu veio com um grande número de exércitos, que está lá no capítulo 13, verso de número 5, 30 mil carros, 6 mil cavaleiros, um povo em multidão para lutar contra os israelitas. Por quê? Porque Jonatas matou soldados filisteus que estavam na cidade de Gibeá, em Benjamim, Gibeá de Benjamim. Então, por conta dessa ação de Jonatas, uma guerra começa a se iniciar. Aí Saul está com 600 homens, porque 2.400 soldados já fugiram. Ele ficou com 600, aguardando o que poderia ser feito dessa guerra. Também precisamos lembrar que Samuel já foi embora, porque Saul se antecipou e ofereceu um sacrifício sem aguardar a presença de Samuel. Então, a gente vê Saul ali, uma pessoa que sofre assim uma grande pressão de vários lados. Você tem a pressão dos filisteus, você tem a pressão do seu povo, porque os soldados fugiram, ele está sozinho, você tem ali a demora de Samuel a chegar, Saul até esperou, levou 7 dias, mas Samuel não chegava. Então nós temos um rei pressionado, um rei que está entre as cordas. E qual seria aqui a saída para esse rei?
a saída seria aguardar, né, a presença de Deus. A saída seria esperar a vontade de Deus. Como Saul, durante toda a sua história aqui na Bíblia, não tem uma personalidade forte. Você lembra que ele, quando foi ser ungido rei, ele estava escondido entre as bagagens? Saul é aquela pessoa que se esconde. Saul não é aquela pessoa de caráter assim, destemido, típico de uma liderança forte. Ele está entre as cordas e ele não vai esperar, justamente pela falta de caráter aguerrido de Saul. Então ele oferece um sacrifício no capítulo 13, ele se antecipa e desobedece a Deus. Por outro lado, Jonatas é essa personalidade forte. Jonatas é essa personalidade aguerrida. Jonatas tem um caráter típico de alguém que foi escolhido para reinar. Ele não é fraco nas suas decisões, ao contrário de Saul, né? Aí o que vai acontecer? Veja, lá no verso de número 3, aparece o personagem Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. Então, o que acontece aqui? Como Samuel se separou de Saul, Samuel sai da presença de Saul nessa guerra, deixa Saul sozinho para a guerra. Saul não tem mais a assistência, os conselhos de Samuel ou a intercessão de Samuel. O que ele faz? Ele busca Aías, filho de Aitube, que era o sacerdote da linhagem de Eli. Aquele mesmo que lá no início do livro de Samuel, Deus já havia falado que a casa dele não iria prosperar, que ele não seria mais sacerdote, enfim, né? Então, Saul chama para próximo dele os sacerdotes, né, Aías, de uma casa decadente, de uma casa em que Deus também já havia abandonado. Ou seja, por quem Deus falava em Israel? Era Samuel. Samuel representava a presença de Deus. Então, quando Saul se antecipa, Samuel vai embora, e para tentar manter a presença de Deus perto de si, ele chama lá os integrantes de um sacerdócio já decadente. Vai mostrando mais uma vez a queda de Saul, né? Jonatas, então, invade a guarnição dos filisteus, faz ali um voto de uma forma, toma ali uma decisão de uma forma assim, pensada, racional, né? Lá no verso de número 6, ele chama o seu escudeiro e diz: passemos a guarnição dos incircuncisos, porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Ou seja, aqui a gente vê Jonatas com uma fé firme em Deus, né? Uma fé firme e resoluta, que Saul não tem, né? Você vê que Jonatas, ele entende que Deus há de livrar Israel, enquanto Saul está se antecipando para sacrificar, Jonatas está ali aguardando com a fé em Deus. E aí o que ele vai fazer? Ele vai então chamar seu escudeiro, vai até a guarnição dos filisteus, faz ali uma espécie de sorte, tira a sorte, né? Ele conta a história de que se os filisteus chamassem eles até a guarnição dos filisteus, é porque Deus estava entregando na mão dele. E é isso que acontece. Ele então invade o território ali dos filisteus, a guarnição dos filisteus, e mata, no verso 14, 20 homens em cerca de meia gira de terra, o equivalente a 2.000 metros quadrados. A gente vê então Jonatas como um príncipe aguerrido e salvador deste povo. O que acontece então a partir do verso 16? Os soldados que estão com Saul começam a ver uma movimentação estranha entre os filisteus. As pessoas estão correndo de um lado para o outro, né? Até que Saul manda contar o seu povo, os seus soldados, e ver quem está faltando, e eles vão descobrir justamente que está faltando Jonatas e seu escudeiro. Diante desse cenário, um cenário em que o seu filho sumiu e provavelmente está entre os filisteus, Saul deve ter pensado que os filisteus já haviam ali prendido ou derrotado Jonatas. Ele manda então trazer a arca do Senhor. Ele manda trazer a arca do Senhor. Então veja que Saul, ele tenta se aproximar de Deus. Saul tenta ser fiel, mas ele vai tomando decisões precipitadas, porque ao mesmo tempo que ele traz a arca,
o alvoroço está tão grande entre os filisteus que ele desiste de trazer a arca e ele vai à batalha. Então a gente vê aqui um rei que, no mínimo, ele é confuso. Olha, Samuel foi embora, traz o sacerdote Aías. Aí o Jonatas vai lá na guarnição dos filisteus, então traz a arca, mas o alvoroço está grande, então vamos à batalha, porque não dá tempo de trazer a arca, não dá tempo de falar com o sacerdote, enfim. Ele quer buscar a Deus, mas ele é um líder confuso, que o desenrolar das coisas, os eventos da vida, vão jogando pressão sobre Saul, de forma que ele vai tomando sobre si decisões precipitadas, né? Então, Saul vai à batalha, né, lá a partir do verso de número 20. Lá no verso 21, tem uma expressão que você precisa observar, que diz assim: também com os filisteus dantes havia hebreus, que subiram com eles ao arraial, e também estes se ajuntaram com os israelitas. Veja a distinção entre hebreus e israelitas. Os hebreus estavam com os filisteus. Quem eram esses hebreus que estavam com os filisteus? Possivelmente uma galera estrangeira que morava entre os israelitas, e a partir da opressão dos filisteus, eles se juntaram aos filisteus para oprimir os israelitas. Então esses hebreus aqui não são os mesmos hebreus lá da descendência de Abraão. Possivelmente são até da mesma família, porque Abraão era descendente de Éber dá origem aos hebreus, então talvez a gente esteja falando assim de irmãos distantes de Abraão que se juntaram ao povo de Israel, mas que agora, vendo que os filisteus dominavam, se juntaram com os filisteus. E aí eles, percebendo que Israel iria para a batalha e que Deus estava entregando os filisteus na sua mão, o que eles fazem? Eles agora se juntam com os israelitas. Então nós estamos falando de um povo mercenário, um povo que se junta com quem ganha, com quem está no poder. Se eram os filisteus, eles se juntam aos filisteus. Agora os israelitas, eles se juntam aos israelitas. E eles vão se juntar a esse exército de Israel e derrotar os filisteus, né? Bom, lá no verso 23, traz um resumo da batalha, dizendo que o Senhor livrou a Israel naquele dia e a batalha passou além de Bet-Aven. Bom, do verso 24 até o verso 35, nós temos, aliás, até o verso 52, né? É uma historinha de continuidade da guerra, mas dividido em duas partes. É o voto de Saul, o voto tolo de Saul, similar ao voto de Jefté em Juízes, né? Representa tolice, representa ingenuidade, né? E também um descrédito para a figura de Saul. Então, do verso 24 até o verso 35, nós temos o voto. Do verso 36 ao 52, teríamos, na verdade, até o 46, né, nós teríamos o cumprimento desse voto, que não se cumpre. Então, o que Saul faz, né? Obstinado para perseguir os filisteus que estavam fugindo deles, ele começa a perseguir os filisteus entre os montes, ou seja, requer um pouco de esforço, e ele vai fazer um voto, lá no verso 24, dizendo: maldito o homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vingue de meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Aqui traz a ideia de que não seja só pão, mas também qualquer tipo de alimento. Ou seja, o povo está proibido de comer qualquer alimento. Pão significando aqui alimento para se sustentar. Ou seja, o povo deveria fazer um jejum até acabar a guerra. O que é uma coisa meio esquisita, porque o povo está subindo os montes atrás dos filisteus. É claro que isso há um dispêndio de força, de energia, de força física. Então esse povo precisaria se nutrir, receber nutrientes para continuar firme para a batalha. O voto de Saul, ele é tolo de todos os sentidos, tanto do ponto de vista espiritual, quanto do ponto de vista da lógica humana. Mas, por que ele faz esse voto? Porque ele tem um foco, um hiperfoco em derrotar os filisteus e perseguir os filisteus. Então, a ganância dele, e é muito mais ligada à sua ambição, à sua ideia de dirigir o povo na sua própria força, ou mesmo uma questão de descuido mesmo, de desorientação, de falta de conselho,
faz com que ele tome esse voto. E quem é que vai se alimentar, né? É Jonatas, lá no verso 27. Né? Jonatas vai se alimentar de um favo de mel que estava no chão, ou seja, ele passa a ser culpado, a ser o maldito lá do voto de Saul. E ele mesmo diz, né, que o voto de seu pai é loucura, lá no verso 28, veja. Ele é advertido que o pai dele havia feito esse voto, e ele vai responder lá no verso 29, meu pai turbou a terra, meu pai confundiu a terra, desorientou a terra. Vejam como brilham os meus olhos por eu ter provado um pouco deste mel. Então, o que Saul traz para o povo de Israel é confusão, é turba, é desorientação, tal como ele, Saul, era desorientado, ele era confuso, era uma figura, uma personalidade fraca, que não recebia as orientações e quando as recebia não esperava por elas, né? Não conseguia cumpri-las. Veja então que o povo derrota os filisteus, né? Mas não foi uma derrota tão grande, como está lá no verso de número 30, não foi uma derrota tão grande porque o povo estava exausto, o povo não tinha se alimentado. Ao findar o dia, então caindo a noite, o povo começa a comer bois e bezerros que eles acharam ali da guerra, né? Mas com sangue, ou seja, em pecado, tá? O povo então aqui está em pecado, mas não pelo voto de Saul. Por quê? Porque o voto de Saul estava restrito ao dia, né? Quando anoitecesse eles poderiam comer, e é isso que aconteceu aqui. Já anoiteceu, o povo então está se alimentando, até que Saul chama esse povo para comer ali perto dele, sem que se alimentasse do sangue, para não pecar contra o Senhor. E aí, a partir do verso de número 36, nós temos então a descoberta de Saul de quem foi que desobedeceu o seu voto, né? Perceba que ele quer que o povo continue na caça dos filisteus, então ele vai chamar o sacerdote e pedir a Deus uma orientação. Porém, Deus não responde. E se Deus não responde, é porque provavelmente o povo está em pecado. E aí eles vão ali tirar sorte para ver quem está em pecado e descobrem que é justamente Jonatas que está em pecado, lá no verso de número 4. Inclusive, Saul já adverte de que no verso 39, ironicamente, né, de que o culpado seria morto, inclusive se fosse Jonatas. Ele não sabe a essa altura que Jonatas é o culpado. Mas perceba que o povo sabe que Jonatas se alimentou do mel, mas o povo está calado, o povo está observando a cena de Saul convocando a congregação para ver quem tinha pecado, e o povo está em silêncio. Esse silêncio é um silêncio de proteção de Jonatas. Eles não denunciam Jonatas, porque Jonatas conta com o favor e com a graça do povo. Jonatas é amado pelo povo, enquanto Saul é uma figura confusa. Então o povo está vendo ali Saul, que vai tomar uma decisão, vai fazer um juízo totalmente equivocado, né? Até que no verso de número 44, ele descobre que Jonatas é o culpado e diz que ele vai morrer. E mais uma vez no verso 45, o povo tem a segunda postura de salvação de Jonatas. O povo vai dizer para Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal não suceda. Tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo da cabeça, pois foi com Deus que fez isso hoje. Assim o povo salvou a Jonatas para que não morresse. Ou seja, o povo salva Jonatas de uma tolice de Saul, de um voto tolo de Saul. Saul aparecendo como um líder confuso, um líder tolo, um líder sem direção, e o próprio povo vai intervir nas suas ações para salvar o seu filho, que seria vítima da sua confusão, vítima da sua desorientação. Esse era o estado, né, do reinado de Saul. Bem, a partir do verso 47, nós temos ali um resumo do reinado de Saul, uma história que resume o seu reinado e é uma história um tanto quanto positiva. Veja, tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, os filhos de Amon, Edom, os reis de Zobá, os filisteus,
para onde quer que se voltava, era vitorioso. Houve-se varonilmente e feriu os amalequitas, e libertou a Israel das mãos dos que o saqueavam. Aí lá no verso de número 52, diz que por todos os dias de Saul, houve forte guerra contra os filisteus, pelo que Saul, a todos os homens fortes e valentes que via, os agregava a si. Então o reinado de Saul é um reinado forte, poderoso militarmente. Um reinado que fez com que Israel se organizasse do ponto de vista militar e lutasse contra os seus inimigos em várias frentes, coisa que não acontecia com os juízes. Os juízes lutavam de forma esporádica, em lugares esporádicos, né? Aqui não, Saul ele tem uma estratégia, Saul ele tem um direcionamento, ele chama o povo para lutar, ele constrói um exército, ele chama os homens bons de guerra, constrói um exército e começa a lutar sistematicamente contra os inimigos do povo, uma coisa nova em Israel, e ele vai obtendo sucesso. Então, a gente vê aqui um reinado de Saul que militarmente está sendo bem sucedido, que aparentemente está trazendo vitórias para esse povo, porém, um reinado em que muitas das vezes Saul, uma figura fraca e falha, é desorientado, é confuso e acaba caindo em alguns erros. O capítulo 15 vai trazer mais uma vez, né, um outro episódio de rejeição de Saul, porque ele vai desobedecer a orientação de Samuel. Samuel então aparece ali mais uma vez, vai ser o último embate entre Samuel e Saul, e Samuel chama Saul para vingar os israelitas em relação aos amalequitas que se oporam ao Israel saindo do Egito, lá no livro de Êxodo 17 e Deuteronômio 25, conta essa história, que o povo pede para passar pelo território dos amalequitas e é impedido. Então, agora vem o julgamento. O povo de Israel deveria matar todos os homens, mulheres, meninos, crianças, bois, jumentos, tudo. Seria uma consagração ao Senhor, tal como foi feito em Jericó. Então, isso iria acontecer. Não poderia tomar nada da cidade para ser e deveria ser consagrado ao Senhor. Então, mais uma vez, Saul vai à guerra, ele é bem sucedido. Lá no verso de número 6, os queneus, ele pede para os queneus saírem da cidade dos amalequitas. Esses queneus, povo nômade do deserto, que se juntava com várias nações, tinha alguns queneus em Israel, tinha também queneus entre os amalequitas. Para você se lembrar, lá em Juízes 1:16, nos recorda que os queneus eram descendentes do sogro de Moisés, né, de Jetro, e do seu filho, né, o filho de Jetro, Obabe, tá, cunhado de Moisés. Então, esse povo queneu, que durante muito tempo foi fiel ao povo de Israel, ajudou o povo de Israel a caminhar no deserto, receberia a graça agora de ser livre dessa guerra. Então, eles fogem da cidade. Saul vai contra os amalequitas, toma o rei Agag, que é o rei dos amalequitas, que é o título de rei, não é uma pessoa em si, não é um nome, mas é um título. E, ao invés de destruir toda a cidade, toma para si o próprio rei Agag, o melhor das ovelhas, dos bois, os animais gordos, os cordeiros, o melhor que havia. Ou seja, ele cumpre a ordem de Samuel, que também era a ordem de Deus, pela metade. Ao que ele vai ser bem advertido por Samuel, né? Ele vai ser muito bem advertido por Samuel. Mas, antes da advertência de Samuel, no verso 10, tem a expressão do Senhor falando com Samuel, dizendo assim: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou toda a noite e clamou ao Senhor. Veja, Samuel clama ao Senhor toda a noite porque ele já se afeiçoou com Saul. Ele já tem algum sentimento por Saul, né? Porque ele viu Saul jovem, ele chamou Saul para ser rei, mesmo que ele não gostasse da ideia da monarquia, mas ele instituiu Saul, ele levou Saul ao crescimento, ele já tem uma certa afinidade com Saul. Então ele passa toda a noite clamando, porque ele vê que o Senhor já se irritou com Saul,
né, o Senhor já reprovou o reinado de Saul. Isso mostra aqui um certo sentimento de afinidade de Samuel, né, com Saul. E quando Samuel encontra Saul, veja que Saul está ali alegre, feliz, veja, executei as palavras do Senhor, no verso de número 13, ou seja, vê como é que Saul ele é confuso, né? Parece que ele não faz de forma ingênua, perdão, né? Parece que ele não faz de forma proposital, parece que ele é ingênuo, parece que ele tenta agradar o Senhor, mas se confunde, ele faz do seu próprio jeito, né? E aí vai ser advertido lá no verso 19, veja, por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Ao que, no verso de número 22, Samuel acrescenta uma outra advertência, que é: o Senhor tem porventura tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Ou seja, Deus condenando a desobediência, a idolatria. Ele compara obediência com idolatria, ou seja, desobedecer a Deus é deixar de honrá-lo, deixar de cultuá-lo, para obedecer a si mesmo ou para obedecer à sua própria vontade, aos seus próprios desejos ou a qualquer outra coisa. Então, quem desobedece a Deus, tira Deus, em tese, do seu lugar de Deus, né? De líder. Portanto, o que resta é a condenação da idolatria. É essa condenação que Samuel traz para Saul, advertindo inclusive de que o reino foi tomado dele. Saul sabe das implicações disso, então tenta agarrar Samuel, de forma que a veste de Samuel se rasga, formando ali uma clara imagem do que aconteceria com o reino de Saul. Ou seja, o reino seria dividido, seria rasgado, seria cortado e tirado das mãos de Saul e dado a alguém que é melhor do que ele, lá no verso de número 28. Então, o que vai acontecer? O próprio Samuel, já idoso, já velho, já avançado em dias, ele vai matar o rei Agag para cumprir a palavra do Senhor. A gente não tem nenhum relato de que Samuel matou alguém na sua vida, exceto na sua velhice, matando o rei Agag, para cumprir aquilo que foi a vontade de Deus. Então, a gente vê Samuel disposto a mudar, disposto a tomar decisões e uma postura para agradar a Deus, mas diferente daquilo que ele é em si mesmo. Samuel não é um líder, não é um guerreiro, não é alguém que vai provocar a morte do outro, mas ele toma essa postura para agradar a Deus, enquanto Saul é incapaz de mudar o seu caráter, de mudar as suas convicções, ainda que sejam falhas e fracas. Ou seja, ele não é capaz de fortalecer as suas convicções para agradar a Deus. Então nós temos essa diferença entre Saul e Samuel. Samuel está disposto a mudar a si mesmo para agradar a Deus. Saul não tem essa disposição, não tem essa fortaleza ou essa força de espírito e de vontade para assumir a vontade de Deus, mesmo diante das pressões do mundo e do povo. Então, lá no verso 35 tem uma observação, né? Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte. Então, e que Samuel tinha pena de Saul, é a ideia de afinidade. E no capítulo 16 vai aparecer então o jovem Davi. Samuel é enviado até a casa de Jessé, o belemita, da cidade de Belém, para consagrar um rei. Deus diz para ele que eu me provi de um rei. E aí Samuel vai lá até a casa de Jessé, olha para os filhos de Jessé, chama todos eles, vê o maior, que é Eliabe. E aí, mais uma vez, Samuel se vê tentado a escolher um rei por aparência, porque com Saul foi assim. Então Samuel diz que certamente esse é o ungido do Senhor. E aí ele é advertido pelo Senhor no verso 7. Certamente
Aliás, não é certamente. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O Senhor vê o exterior, porém, o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então, o próximo líder de Israel não seria escolhido pela aparência, pela força e pela altura, mas pelo coração. Saul foi a tentativa de escolher um rei pela aparência, pela força, pela grandeza, pela beleza, pela altura. Um rei que cumpria características, que tinha características, aparência real. Agora Deus busca um rei de coração grato, de coração fiel a Deus. E aí passam-se outros irmãos de Davi, Abinadab, que não foi escolhido. Depois passa um terceiro irmão, Samá, também não foi escolhido. Passam-se todos os 7. E resta o 8º, que é Davi, que estava apacentando as ovelhas. Tem aí uma diferença com Saul. Saul foi escolhido quando ele estava buscando jumentas perdidas, né? A própria ideia da jumenta, que é um animal assim mais desobediente, enquanto Davi apacentava as ovelhas, um animal obediente, calmo, pacífico. Então, você tem 2 animais, Saul simbolizado nas jumentas, Davi simbolizado na ovelha, um desobediente, o outro obediente. Um buscando a jumenta que fugiu, ou seja, ele não tem controle. O outro apacentando as ovelhas, ou seja, ele tem controle daquilo que ele está pastoreando, né? Então, é a organização, a obediência, a orientação e a ordem contra a imagem de Saul, que é um confuso, que é um desorientado, que é um desobediente. E aí mandam chamar Davi, que até tem boa aparência, era ruivo, de belos olhos, de boa aparência, e Deus então indica a Samuel que era esse que ele teria escolhido para ser o novo rei de Israel. Veja que o Senhor se aposta de Davi, o Espírito do Senhor se aposta de Davi no verso 13, e nós temos aqui do verso 14 ao 23, uma historinha que vai confirmar isso, né? Confirmar a eleição de Davi para o leitor. Samuel agora vai embora para Ramá, entra Saul, que é tomado por um espírito maligno da parte do Senhor, porque os israelitas entendiam que todos os espíritos vinham da parte de Deus, né? Isso era dado, acreditado a Deus. Esse espírito maligno atormentava Saul, trazia mais confusão. Ele já era confuso, então agora ele trazia mais confusão, tristeza, talvez ali episódios, acessos de depressão, não é isso? Então, ele estava ali em lágrimas, às vezes melancólico, e mandam chamar um homem para tocar uma harpa e acalmá-lo, e esse homem é Davi, que tem o Espírito do Senhor. E aqui nós temos a distinção entre um espírito maligno e o Espírito do Senhor. Alguém confuso e alguém pacífico. Um atormentado, o outro pacificado, o outro tranquilo, o outro em paz. Essa imagem de Saul, contrastando com a imagem de Davi, é a imagem do reino dos dois. O reino de Saul foi um reino de desorientação e confusão. O reino de Davi vai ser um reino de orientação, de tranquilidade e de calma, certo? Bom, nós terminamos aqui nossa leitura dos capítulos 14, 15 e 16, que nos ensina, irmãos, né, a esperar em Deus, a ser fiel, a ver que a ter um caráter, né, de forte e resoluto para esperar em Deus, para fazer como Jonatas fez, crer em Deus, que Deus é fiel para nos dar a vitória, e não sermos pessoas impulsivas e espontâneas que agem sob a sua própria vontade. Também vemos importante aqui destacar o chamado à obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar, obedecer é melhor do que dar a Deus ofertas. A nossa oferta a Deus é a obediência. Isso é para isso que nós somos chamados, para obedecer a Deus. E por falta de desobediência, por falta de obediência, Saul foi rejeitado. Então, que você aprenda aí a obedecer a Deus, a caminhar em fidelidade, em graça e em verdade.
Um grande abraço para você e até a nossa próxima leitura.